Eu sou a Carol, trabalho com projetos no time de Growth da Pars e eu tô aqui com convidados super especiais para essa conversa. Tô com a Amanda, que é a nossa líder, que fundou a área de Growth dentro da Pars, o Breno, que traz aí insights super importantes para a gente de inteligência de mercado, e a Yasmin, que além de ótimas ideias, ela cuida de toda a nossa comunicação. Então, vou começar aqui, Amanda, se você pudesse apresentar um pouquinho para a gente, contar quais são as diferenças que você vê entre Growth e o marketing tradicional. Perfeito, muito obrigada, Carol. Para mim é uma alegria falar sobre growth ainda com vocês aqui. Vai ser um bate-papo super interessante. Bom, eu sou Amanda Tomás, eu trabalho na PAR já fazem 9 anos, venho de uma escola de vendas e aceitei esse desafio em 2024 da gente criar uma área de growth dentro da PAR. E tem sido um desafio super divertido, desafiador, né? Mas tem sido super divertido. Esse ano de 2025, né, 24, final de 24 e o ano de 2025 tem sido um ano de construção, tanto um ano de construção como time, como processos, pessoas, né, processos, tecnologia, como toda metodologia, toda nova implementação, a gente tem que olhar para esses 3 pilares e foi isso que nós investimos muito no ano passado. Esse ano a gente já tem uma visão de resultados bem interessante, onde a gente consegue ajustar e colocar em prática cada vez mais a metodologia de Growth Hacking, que é uma das metodologias que a gente utiliza no nosso time. Falando um pouquinho sobre marketing tradicional e growth, é bem interessante falar sobre isso, trazer isso na pauta, porque muitas pessoas hoje entendem como a área de growth sendo uma área de marketing e, na verdade, o marketing ele faz parte do growth, mas o growth vai muito além, porque a gente consegue trazer inteligência de mercado, a gente consegue trazer além do marketing, também um viés de produto, também um viés de vendas, onde a gente precisa conectar todos esses pilares, né? Vendas, produtos, marketing, inteligência de mercado, e aí a gente consegue construir aí uma área com foco em crescimento. Hoje, o marketing tradicional, ele olha exclusivamente, né, ali para as estratégias de digital, para a parte de eventos, e quando a gente fala de growth, a gente fala de algo macro. Falamos de trazer a inteligência de mercado, trabalhando com dados e inteligência artificial para ajudar na tomada de decisão. A gente traz a parte de produtos, né? Então precisa ter uma integração muito grande com a área de negócios, né? Onde a gente consegue ter a visibilidade das estratégias e para onde eles estão indo e como que a gente consegue crescer. Né, crescer a geração de demanda, geração de oportunidades e principalmente de negócios. Dentro da Pars, a gente fala que é uma empresa de vendas, né, um hub de tecnologia e inovação, e a gente tem muito esse viés de ser uma empresa de vendas, né? Então a gente consegue conectar growth com vendas e produtos de uma forma muito fluida. E eu acredito que esse é um dos nossos principais diferenciais. Maravilha. Achei legal que você trouxe bastante inteligência de mercado, porque a próxima pessoa que vai se apresentar agora é o Breno, né? Conta pra gente como que esses dados impactam em toda essa estratégia de growth. Show de bola, é um prazer estar aqui nesse podcast. Sou o Breno, sou analista de inteligência de mercado aqui na Pars. Estou desde o começo aqui da área com a Amanda. A Amanda me concedeu esse desafio. A gente vem trabalhando efetivamente para entregar resultado para a Pars, mostrar as diretrizes. Então, eu faço muito estudo de mercado para cada BU e também para a área de growth, que é uma nova tendência aí que a gente está querendo, né, cada vez mais estimular e colocar na mente das pessoas o quanto o growth é importante, né? Então, marketing e growth, para mim, a diferença, eu gosto muito de trazer analogias, né? Então, tipo assim, eu vou trazer um exemplo. Para mim, o marketing pensando num mapa e um GPS. O marketing ele é um mapa. Ele mostra o caminho, mas ainda sem muito embasamento, né? É só a figura ali do mapa. O GPS ele já traz todos os roteiros ali, né? As melhores rotas, os melhores caminhos ali a se trilhar, né? Então é muito mais enriquecedor, né? Então o growth eu acredito que ele traz muito mais benefícios, dados e uma visão mais estratégica, né? Então, basicamente, essa é uma analogia que eu gosto de trazer, né? O quanto é diferente, são similares, mas distintos ao mesmo tempo, né? Então,
Eu acho que essa é a ideia e growth com inteligência de mercado é um match perfeito. E eu queria perguntar para a Yasmin, né, às vezes, além de você se apresentar, como é que a gente consegue fazer com que essa comunicação ela seja clara e alinhada com os objetivos de negócio? Bom, primeiro eu queria agradecer você, Carol, Amanda, Breno, por estar aqui hoje. Acho que o que a gente vai falar hoje é um assunto muito pertinente, IA. E growth, né, que é a área que a gente está todo dia lá batalhando, né, para fazer crescer cada vez mais. Bom, eu trabalho na parte de comunicação e criação de conteúdo da Pars. E eu acho, Carol, que o primeiro passo para isso é você identificar o seu objetivo. E se não o objetivo, o problema que você quer resolver ali no seu negócio. A partir disso, você vai usar a comunicação como um meio para essa solução. E aí você vai usar a IA como estratégia mesmo para você alcançar o que você quer. Mas eu acho que nisso tudo você tem que saber usar bem a IA. E eu acho que o olhar humano aí também é muito importante. Você não pode deixar de usar o olhar humano aí, porque é ele que vai determinar exatamente a visão, a estratégia e a prioridade que você quer dar naquele negócio que você. Não naquele negócio, mas no objetivo que você quer alcançar ali. Onde a pessoa comentou, não me lembro quem, mas comentou a respeito da IA ser o nosso estagiário. Hoje, no meu dia a dia, eu vejo muito isso na prática, né? Então, eu tenho um insight, tenho uma ideia, preciso construir essa ideia. Então, eu entro, né, nas plataformas ali que a gente tem disponível de inteligência artificial e dou os insights. Olha, eu quero fazer essa ação, quero trazer esse objetivo dessa forma, dessa forma. Cria para mim um planejamento e ela traz a visão. E a partir dali, você começa a olhar tudo que trouxe ali, tudo que a IA trouxe de insights, e você começa a dar o direcionamento, começa a mostrar, pede uma nova versão, revisa e faz alterações, o que traz uma produtividade muito maior, né? E traz para a gente no dia a dia, querendo ou não, uma celeridade, né? E hoje vou começar a construir objetivo. Qual objetivo? Tem esse. Qual que é o plano tático? Quais são as ações estratégicas? Qual que é o cronograma? Me sugere, haja como especialista, acho que o segredo está no prompt, né? E haja como especialista de marketing digital e crie para mim um cronograma focado em determinada ação. E aí, às vezes, você já tem meio caminho andado. Sim. É só você ali ajustar e ter esse olhar. Então, eu gostei muito desse exemplo do estagiário, porque adianta muita coisa pra gente, realmente, né? Claro que a gente não fica ali no 100% copia e cola do que ele tá trazendo, mas a gente consegue ter uma visão, consegue, na verdade, não ter uma visão, mas começa-se um caminho onde você começa a ir direcionando e chegando a um produto final. De fato, o humano entrar e decidir a melhor forma, né? Estratégica. Se você também não souber pedir, ele não vai saber, ele não vai saber fazer. Exatamente. E eu acho que com esse tempo que você acaba economizando também, sobra muito mais tempo para uma coisa que é muito legal, que é a criação. Sobra mais tempo para você criar, né? Sim. Então, é um ponto muito importante aí que a IA traz pra gente também, esse tempo pra gente ter um olhar diferenciado aí nos nossos projetos. Eu acho que ele seria mais um otimizador do que talvez o decisor, né? O decisor vai ser a gente, né? Quem vai otimizar esse processo vai ser a inteligência artificial. E há um tempo atrás a gente tinha que ficar buscando informações. A gente tem um volume gigantesco de informações, né? Sim. Então, acho que minha próxima pergunta então vai para você, Breno. Como que a gente transforma todo esse volume gigantesco de dados em análises que vão ajudar a gente a priorizar estratégias? Então, dados eu acredito que é um tema que eu gosto de tratar e é, ao mesmo tempo, um mega desafio, né? A gente tem metodologias famosas chamadas Big Data, né, que são volumes imensos de dados que a gente trata e precisa ter um fundamento, né? Precisa dar uma resposta para o consumidor final. Às vezes é a gente, às vezes também são parceiros, né, clientes. Então, você trazer esse dado apurado e assertivo é uma matéria difícil, né? É como se você tem dificuldade em uma matéria na escola que você passa ali no sufoco porque tem muitas questões, né? Tem muitas dificuldades, né? E você trazer esses dados ao melhor nível possível
é complicado, né? E a gente tratando esses dados com inteligência artificial também, que vem para nos facilitar, auxilia bastante, né? Então, eu acredito que a melhor forma da gente tratar o dado é identificar as causas raízes, né, do problema ali, de fato, e talvez sugerir, por exemplo, às vezes a gente se esquece de alguma fórmula, sei lá, no Excel. A inteligência artificial vai nos ajudar. Ó, essa fórmula aqui que você quer é essa. Já ajudou e resolve, né? Então, acho que dados e inteligência artificial, todas essas nomenclaturas da moda, né, vamos se dizer, é a melhor coisa, assim, para a gente trilhar nosso futuro aí de melhor aí. Bacana. E você saber priorizar é importante, né? Vem naquilo que a gente comentou de saber fazer as perguntas certas e saber orientar para ter bons resultados. Então, Amanda, como que você trata essa priorização, né? Porque agora a gente tem várias opções, né? De canais, campanhas, investimentos. E como a IA te ajuda e como você decide como priorizar tudo isso? Olha, como eu disse, o ano passado foi um ano de construção onde a gente fez vários testes, né? Falando um pouco mais sobre a metodologia de Growth Hacking, que são os testes rápidos, onde você faz essa análise de onde vale a pena investir, o que está dando certo, mudar para o que não está dando certo, dar certo, ou cancelação, ou ver uma nova visão, tem uma nova visão a respeito daquilo, daquela estratégia. Isso traz a diferença, né? É o que faz a diferença ali para a gente, para conseguir definir ali realmente onde nós vamos investir, tomar as decisões estratégicas. A inteligência artificial, ela ajuda a gente, acho que muito hoje no meu dia a dia, principalmente com viés de dados e informação, é onde ela tem mais utilizado, falando como gestão, né? Não falando no dia a dia, porque hoje a área de growth, ela é composta por inteligência de mercado, geração de demanda, marketing tradicional, automação e digital e IA. Então, hoje nós temos agentes de IA de prospecção operando, né, onde nós já temos resultado, né, a venda na Pars, hoje nós temos 4 unidades de negócio. Então, nós temos unidades de negócio onde a venda é muito mais consultiva, que tem um ciclo de vida ali de 6 meses, 1 ano, e temos também a venda mais transacional, de algumas soluções que a pessoa já sabe que a Adobe é que vai resolver o problema dela, que a Creative Cloud é que vai resolver o problema dela, então ela já vem já intencional no que ela vai comprar. E cada um tem o seu ciclo de vida e os agentes de prospecção estão em operação para cada uma dessas unidades de negócio e a gente tem conseguido resultados, tanto que já temos venda fechada de clientes, né, que hoje são clientes, mas que foram prospects, que vieram através do agente de prospecção, criado através da nossa solução de HubSpot. Então, isso tem nos ajudado muito na prática, né? Então, ele não me substitui o meu SDR, porque não tem como, a qualificação com SDR, ela é diferenciada, mas ele ajuda o SDR na levantada de mão. Então, a gente faz uma segmentação dentro do HubSpot, traça um perfil ideal, informa, traz insumos, dados para que aí vem o dados, né? Sempre. Dados para que a gente traga ali a informação para a IA fazer a prospecção e a partir dali, então, eu coloco, esse é o perfil de cliente, nesse cargo, para esse segmento, tá aqui o material, faz a prospecção, aí a gente tem a levantada de mão onde a gente envolve o SDR. Então, hoje, na prática, isso tem nos ajudado muito, né, na tomada de decisão, de olhar para um olhar mais estratégico. Né? E aí a gente começa a ver, hoje tem um mundo ideal que eu sonho, eu tô sonhando com esse mundo, na verdade tem uma solução da Adobe, né? A gente começa agora esse ano de 2026 representar oficialmente a área de DX, de Digital Experience da Adobe, e ele tem módulos, né? Essa solução tem módulos incríveis para quem trabalha com marketing, onde você consegue ter automação e inteligência artificial trabalhando nas campanhas de digital, onde ele cria a campanha para você, faz o teste AB e te traz as respostas só para tomada de decisão. É um mundo ideal. Depois eu conto para vocês, gente, como é que isso está sendo aplicado na Pars, tá? Não começou ainda, mas depois eu trago os resultados. Você merece o episódio inteiro. Merece. Dá para falar muita coisa sobre a inteligência artificial aplicada dentro dessas soluções da Adobe
E assim, pensa, você não vai substituir o humano, não vai substituir, mas você tem ali, porque você precisa dar os insights, você precisa dar o caminho, precisa dar a visão, você precisa fazer a análise dos resultados. É claro que ele vai te trazer os insights, ó, essa campanha aqui na região do Nordeste teve esse resultado, e a gente fez essa outra campanha aqui na mesma região e teve esse resultado, e como é que a gente vai seguir? Então, assim, a IA no dia a dia tem ajudado, mas pode ajudar muito mais, né? Claro, também tendo essa visão que sempre é necessário que tenha uma pessoa ali para dar a direção e a visão. Pegando esse gancho do HubSpot, dos agentes de IA dentro da HubSpot, eu utilizo, que é, de fato, um facilitador de decisões, né, de tomar decisões, que é a aba Mercados da HubSpot. Ela ainda é beta, né, então ainda está ali na fase de teste, né? E essa aba me ajuda bastante em coisas de intenção de comprador, né? Então, sinais de intenção de comprador. Então, como é que eu geralmente faço e auxilia bastante em novas empresas de prospecção para parse, né? Basicamente, essa aba, ela traz palavras-chave que empresas estão buscando no ramo, né? Então, por exemplo, a gente bota uma palavra-chave como IA, vai buscar todas as empresas que estão buscando IA e ele dá um lead score, né? Então, ele dá assim, ó, essa empresa tem uma intenção alta de comprar, intenção baixa, média. Então, já dá para a gente ter uma noção para onde a gente quer traçar o rumo, né? Qual o ramo, quais estados, como a Amanda falou. Nos estudos de mercado, a gente faz muito isso, né? A gente entende quais são os estados que mais estão com intenção de busca desses softwares famosos, né, que a gente tanto vende, né, nossos parceiros. E com base nesses estados, às vezes tem empresas que a gente não conhece e é um grande potencial. Então, também, isso nos auxilia. Então, essa é uma ferramenta que veio para complementar e, como você disse, a gente ganha mais escala e aí tem um complemento do olhar humano. E falando desse olhar humano, Yasmin, onde que a gente pode ter a IA como auxiliador e onde que o olhar humano é realmente decisivo? Assim, a gente não pode deixar de focar. Bom, Carol, eu gosto de falar que a IA, ela é o caminho e o olhar humano é o destino final. Então, você pode usar muito bem a IA para te dar ideias, porque muitas vezes você tem uma ideia, você não sabe como expor ela. Então, você quer fazer um briefing, fazer uma estrutura ali que você não sabe como montar. Então, a IA, ela te ajuda muito nisso, toda nessa estratégia, montar um roteiro, algo assim. Mas eu acho que o olhar humano, ele é insubstituível no sentido do toque ali, da sensibilidade, da criatividade. Então, é algo que nunca vai ser substituível ali, porque a IA, ela tem um certo limite de tipo, ela tem um conhecimento. Então, tudo que está ali são fontes, são dados, mas ela não tem essa sensibilidade desse sentimento que só o olhar humano traz. E acho que um ponto legal de falar nessa linha que você está comentando, Yas, é que, por exemplo, às vezes a gente fala, reescrever esse e-mail em um tom mais amigável. Né? Aqueles e-mails que sai aquele cutucando um outro e tal, e você coloca assim, não quer. O que eu gostaria de dizer, escreve isso de uma forma profissional, né? Mas para não cutucar o outro, enfim, né? Você pede ali para IA. E hoje, quando você coloca, eu percebo ainda que no Brasil a gente tem uma dificuldade. Quando ele traz o texto, ele ainda traz umas palavras que a gente não usa assim corriqueiramente, né? Então você percebe ali uma diferença, né? No português em si, não vou dizer das outras línguas, né? Porque eu não uso muito para outras línguas. Mas no Brasil mesmo eu percebo, às vezes você fala, cria um texto profissional, mas que vai ser objetivo aqui, aí ele cria uma palavra, gente, de onde que ele tirou essa palavra? Isso é muito antigo, né? Eu estava até falando com o Breno nos bastidores que a inteligência artificial, ela tem a linguagem do robô.
Então, quem usa muito a inteligência artificial conhece essa linguagem. Então, você tem que tomar muito cuidado nisso também. Na hora de você estar usando a inteligência artificial, se você faz aquele copia e cola, principalmente, que é um dos maiores erros, Perigosíssimo. Nossa. quem usa muito a inteligência artificial, ela vai identificar que foi você só colou ali. Porque tem as linguagens próprias ali, do robô, né? E a melhor forma da gente driblar isso é a gente treinar ela, né? Então, treinar da forma que a gente Fala. exatamente, da forma que a gente fala. Então, por exemplo, a Amanda puxou aqui essa questão do e-mail, né? Então, escreve e-mail feito pela Amanda, né? Então, para tentar com o linguajar da Amanda. E um senso crítico, né? Porque, às vezes, eu gosto, além da análise, né? Comparando com o estagiário, encarar como um amigo, né? Uma pessoa que vai te dar bons conselhos, mas que nem sempre ela vai estar certa. Então, a gente tem que tomar cuidado. Ela vai parecer muito confiante, mas nem sempre ela vai estar te trazendo a informação correta. Sim, eu acho que quanto mais você usa a inteligência artificial, mais a propensão para ter erros humanos também. Então, tem que ter muito cuidado nisso também. Buscar ali, né, se essa informação ali que você pegou da inteligência artificial realmente tem dado, porque muitas vezes a inteligência artificial, ela inventa dados. Sim. Né? Então, Alucina, né? alucina. E para quem está começando a trabalhar com comunicação, com textos, você tem algumas indicações ou erros comuns que podem acontecer, que as pessoas podem evitar? Eu acho que tem algumas coisas. Eu acho que a mais comum é você fazer um prompt muito genérico. Então, eu acho que para o resultado que você quer da inteligência artificial, você tem que saber montar um prompt. Então, quanto melhor o prompt que você montar ali, mais assertivo, com mais detalhes, mais descrição, melhor o resultado vai dar. Então, se você der um prompt ali genérico, ele vai te dar um resultado super genérico ali, então não vai dar certo. Então, eu acho que o primeiro erro é esse, prompts muito genéricos, que não falam nada. O segundo erro, eu acho que é o copia e cola. Então, você pede ali algo para a inteligência artificial e você pega o resultado que ela te dá e cola ali sem ler o que ela te deu. Quem usa a inteligência artificial vai perceber que aquilo foi um cola, porque tem a linguagem do robô, ela vai saber, tem os emojis específicos da inteligência artificial, tem as linhas, tem a própria estrutura da inteligência artificial. Se você fizer isso, você vai estar jogando sua credibilidade no lixo. Então, eu acho que usar a inteligência artificial como base é a melhor chave. Então, você joga ali a ideia que você quer, você tá sem ideia, pede uma ajuda para ele, ele vai te dar uma base. A partir dali, você deixa a sua criatividade fluir, sabe? O grande erro das pessoas é não saber usar a inteligência artificial por isso. Elas estão usando errado porque elas estão usando essa ignorância de copiar e colar e não estão pensando mais. Então, as pessoas, elas não estão pensando mais. Estão transferindo a responsabilidade de pensar. Então, e esse é um grande problema da nossa geração. A inteligência artificial, ela está fazendo muitas vezes as pessoas não pensarem mais. Pesou o clima, né, Yasmin? Obrigada. Desculpa. Pesou o clima. Mas vamos voltar, né, no olhar humano. Amanda, fala um pouquinho pra gente como que a gente consegue medir produtividade, mudando total de tema. Como a gente consegue medir produtividade das equipes, né? Além desse olhar do volume de entrega, né? Porque nem sempre entregar mais é a melhor estratégia. Então, como que você enxerga isso? Esse é um ponto bem interessante. Vou começar dando um exemplo do que nós aplicamos, que é para a parte de geração de demanda, né? Hoje nós temos um time de geração de demanda na Pars que fazem as prospecções. E quando nós vamos buscar profissionais para atuar nessa área, que inclusive são os profissionais que dão andamento após a levantada de mão feita pelo agente de prospecção, quando a gente vai buscar esses profissionais, a gente sempre tenta buscar profissionais qualificados, que faça realmente uma ligação de qualidade, porque isso faz toda a diferença, né? Então, hoje, tem empresas que trabalham com prospecção que você tem que fazer 100 ligações no dia. Na Pars, não. Na Pars, você faz 40 ligações no dia, mas são 40 ligações com qualidade. Eu acredito muito, né? E um dos pilares ali da nossa área, da área de growth, é entregar com qualidade,
qualidade, é ser consultivo, é entender realmente o que vai fazer a diferença no final, né? Então, mais do que 10 eventos que dão 0 resultado ou 2 de resultado, eu prefiro fazer 5 ou 4 ou 3 ou 2 eventos que vão trazer ali 100 de resultado, que vão trazer 1000 de resultado. Então, esse olhar para a qualidade, eu acho que é algo que não pode faltar, né? A inteligência artificial, ela nos ajuda na questão da praticidade, mas ainda precisa melhorar na questão da qualidade, e aí a gente volta no assunto do olhar humano, porque precisa ter esse acompanhamento. Então, olhando para o dia a dia hoje, eu posso citar essa questão da geração de demanda, que é algo que a gente visa, sim, a quantidade de entrega. Então, hoje, por exemplo, no nosso SDR, ele tem vários pesos para reconhecimento, né, para receber ali o bônus. Então, tem o peso, sim, da geração de pipeline, porque hoje dentro da Pars não se gera um lead, se gera uma oportunidade de negócio, e é a partir daí que ele é reconhecido, mas também tem os pesos da qualificação ser bem feita, tem o peso da quantidade de reuniões e quantidade de ligações. Então, posso trazer um viés nessa linha, posso trazer o viés do digital, né? Então, no digital hoje, a gente está fazendo um trabalho exaustivo, digamos assim, porque a gente está ali pegando mesmo no detalhe os resultados, fazendo testes AB nas campanhas, vendo o que realmente tem resultado e olhando para a qualidade, porque nem sempre o que vai ter 1000 impressões é o que realmente vai gerar uma conversão de um lead no final. E ter esse discernimento, essa sensibilidade na análise é importante, que não fica sendo só uma análise de número, algo binário, mas precisa sim olhar ali, não, peraí. Então a gente faz análise, por exemplo, onde que é melhor ficar o botão para que a pessoa clicar? Aonde precisa estar o botão? Precisa estar embaixo? Não deu certo embaixo, põe do lado, põe em cima, testa. E nem sempre o botão vai funcionar para a área para soluções de criatividade, é o mesmo botão que vai funcionar para soluções de RevOps ou soluções de engenharia digital. Então, às vezes, em engenharia digital, você vai ter que ir para um viés muito mais técnico, infraestrutura mais técnico. Quando a gente olha para a criatividade, é algo mais, né, descontraído, e isso comunica muito, né, é algo que a gente está olhando muito para esse ano, que comunica muito o que a IaaS faz no dia a dia, né, então olhar ali a entrega do produto final de acordo com o nosso público. Acho que esse também é um ponto interessante. O foco no usuário, né? É a famosa user experience. E eu queria aproveitar também e trazer, como eu gosto de dados, né, todas essas questões assim mais numéricas, eu queria trazer um dado que eu acho que é interessante e mostra como o growth, nossa área, está indo para o caminho certo, né? Segundo a SurveyMonkey, 88% dos profissionais de growth marketing usam IA diariamente, sendo que 93% usam para criação de conteúdo. Então, a gente vê que a nossa área tem feito esse movimento, né, de Martech, tudo ligado a dados, tudo ligado a visões estratégicas baseadas em tomadas de decisões, né, com as tecnologias. Então, eu acho que é um dado legal trazer aqui, né? Com que certeza. A gente não está trazendo as informações de forma sem fundamento. Todas as nossas informações de growth estão sendo bem direcionadas e com um foco legal, né? Com certeza. Hoje em dia, eu sempre falo, quem não está usando inteligência artificial é quem está ficando para trás. E não é o futuro, é o presente. O futuro, vamos ver o que nos aguarda, assim, mas ajuda muito a gente no dia a dia. Sabendo usar, né, que é tudo que a gente está falando aqui. E para o futuro, o que vocês veem aí de desafios, coisas que animam vocês sobre a IA? Se quiser começar, não sei. Pode ser. Eu acho que o futuro é algo que parece mais o presente, né? Eu acho que o futuro, tudo está sendo já feito agora, né? Se a gente não se antecipar para as novas tecnologias, a gente fica desatualizado. Então, eu acho que é entender mais de análise de dados, né? Análises preditivas, eu acho que o futuro vai pedir muito isso, né, para se antecipar às tomadas de decisão, né, mostrar o caminho certo. Eu acho que é cada um cultivar com você a cultura data-driven. Eu acredito que é muito criar...
eu entendo essa sua posição e é exatamente o que eu penso. Criar-se uma maturidade do uso da inteligência artificial para escalar os resultados, para expandir, né, para ter um melhor uso dos resultados, né? Porque hoje a gente usa muito a inteligência artificial para coisas muito básicas, né? Porque a inteligência artificial ela ainda precisa ser treinada. Então, no futuro, eu vejo uma maturidade maior das pessoas e também da tecnologia e também, né, dos processos, né, desses 3 pilares para que a gente extraia o melhor resultado, sabe? Eu creio que a gente pode ir para muito mais longe, alcançar muito mais pessoas, aumentar o market share, assim, creio que tem muita coisa que a gente pode fazer, aumentar a produtividade, assim, em representações altas aí, digamos assim, acho que dá para a gente aumentar bastante, mas eu creio que ainda precisa-se, claro, de uma maturidade, né, a olhar a área de growth, né, quando a gente olha para growth, são poucas empresas que possuem essa área dentro do Brasil. Fora do Brasil já está mais maduro do que aqui na América Latina, principalmente, né? Quando você olha para a América do Norte, né? Estados Unidos, para a Europa, você começa a ver essa área em grande crescimento. No Brasil, ainda vejo muita confusão de marketing growth indo para o básico, sabe? Mas vejo que também tem empresas que estão implementando a área, tem empresas sendo criadas onde se é contratado um serviço terceirizado, mas eu acredito muito no futuro uma maturidade maior para expandir, exponenciar, né, os resultados. Acompanhando isso que você falou, Amanda, eu acho que com essa proporção que a inteligência artificial está tomando, responsabilidade também. Porque cada vez mais, cada hora a gente vê uma notícia aí, né, de inteligência artificial, de como pessoas estão caindo em golpe com pessoas falsas, especialmente a gente que trabalha com isso, né, na área de growth, em outras áreas também, tem muita responsabilidade com o que a gente está colocando ali no nosso trabalho, né? Isso me lembra um ponto bem importante, que é a questão da governança. Né? Hoje, quando você insere as informações, por exemplo, numa plataforma X, aí mais habitual utilizada, você está colocando as suas informações na rede, está disponível. E aí é importante ter um olhar, né, principalmente ali, claro, das pessoas, mas também das empresas para esse ponto. Hoje nós temos uma solução da Adobe, que é o AI Assistant, que ele te traz essa segurança de dados, que os seus dados não vão vazar. Então, acho que esse é um ponto também importante para as empresas utilizarem, né? Então, porque hoje muitas empresas ainda não estão com uma política de inteligência artificial aplicada, né? E precisa-se sim ter um olhar para isso, né? Porque hoje qualquer um de nós pode ter acesso a uma plataforma e colocar as informações que você bem entender, você pode colocar lá. Então, ter essa segurança e as empresas disponibilizarem essas ferramentas para os seus colaboradores é muito importante. Então, quanto antes as empresas se prepararem para esse novo cenário, né, que já estão atrasadas, né, porque teoricamente você já precisa estar ali. Vamos fazer o planejamento de marketing do ano que vem, vamos fazer o planejamento de rede social, vamos fazer o planejamento da inteligência de mercado, o que a gente vai produzir, quais são as nossas estratégias. Né? Então, você colocar tudo isso numa plataforma que vai estar aberta para todo mundo, então tem que ter esse cuidado para a questão de governança. Porque as pessoas vão usar a inteligência artificial, isso é fato, né? Eu acho que você pode seguir por 2 caminhos, ou bloquear a maior parte dos acessos, ou guiar para que elas usem de uma forma responsável, né? Então, a governança, com certeza, ela é chave para isso. Bom, e aproveitando também esse gancho, como o nosso assunto é sempre inteligência artificial, né? A gente tem, e eu utilizo rotineiramente no meu dia a dia, a inteligência artificial da HubSpot, que é a Breezy Intelligence. Então, eu costumo criar bastante listas, né, de clientes para eventos, convidando. E, às vezes, no CRM, é normal ter inconsistências, né, algumas assim. E com o Breezy Intelligence, ele me dá a opção de, com um toque assim, de mágica, né, na inteligência artificial, ele preencher os cargos de cada funcionário, informações também das empresas, quantidade de funcionário. Então, assim, já me abre um grande leque, né? Porque se a gente quer convidar para eventos
de uma região X e a gente não tem essas informações, com o Breeze Intelligence ele nos fornece essas informações de estado e cargo, etc. Acho que é um ponto que eu queria tocar aqui, que é uma coisa que me leva a analisar os dados diariamente e me facilita. Aumentando a produtividade, a gente consegue separar tempo para fazer outras coisas, né? Tomar decisões mais estratégicas. Exato. E o papo está muito legal, mas acho que a gente vai se encaminhando um pouco para o final. Então, eu queria que vocês deixassem um conselho para quem está entrando na área de vocês, e como navegar nesse mundo de IA sem se perder. Então, Posso começando começar? por você. Acho que eu vou até olhar para a câmera. Papo sério. Fala sério. Nunca deixe de usar IA, porque isso vai te ajudar muito com a produtividade, com o tempo. Mas você é único, a sua visão é única, então esse é seu diferencial. Ninguém vai ter o seu olhar. Então nunca deixe de colocar o seu toque ali. É isso. Bom, na minha parte, eu acredito que como a inteligência de mercado ela é baseada em dados, é você ficar cada vez mais inserido nesse assunto, né? Não deixar esse papo de inteligência artificial ficar para trás, porque quem vai ficar para trás vai ser você, né? Se não prestar atenção, né, no trem, o trem parte e a gente fica, né? Então, acho que é cultivar, como eu falei, essa visão data-driven, entender de cada metodologia ágil também, que é interessante, né, para as estratégias de marketing, seja da sua área qualquer, né? E eu tenho também, aproveitando que possa facilitar para cada um, eu tenho um artigo publicado na revista Delos, que é Inteligência de Mercado, avanços, desafios e as perspectivas. Vocês podem também olhar lá, que tem bastante conteúdo rico para auxiliar cada um. Eu acho que é isso, assim, foca na inteligência artificial, foca na cultura de tecnologia, que esse não é o futuro, é o presente. É isso. Bom, o que eu daria de conselho para quem quer iniciar uma área de growth, colocar o growth na prática, é olhar muito para processos, pessoas e tecnologia, né? Acho que construir um time completo, acho que isso é importante, você ter ali um time bem construído, você olhar para a tecnologia, o que ela pode te oferecer. É claro que, como eu disse aqui, tem um mundo ideal, que é o que eu estou buscando, como eu citei o exemplo da ferramenta da Adobe DDX. Mas tem o agora, que você pode começar a fazer agora. Então, você discernir o tempo, né, do alcance para agora, para daqui a alguns meses, para daqui a alguns anos. Eu acho que é super importante você contar com a tecnologia para te auxiliar nesse processo. Então, pessoas, processos e tecnologia são os 3 pilares que você precisa olhar para iniciar uma área de growth dentro da sua empresa. E eu te aconselho, a gente tem tido excelentes resultados aqui dentro da Pars. Se você quiser, marca um benchmark com a gente, marca um bate-papo, a gente fala um pouquinho mais sobre isso, mas vale super a pena olhar para processos, pessoas e tecnologia, que é o que vai fazer a diferença, é claro, além de se aprofundar no assunto. Maravilha. Então, pessoas, processos e tecnologia. Muito rico esse bate-papo com vocês. Muito obrigada. Acho que deu para ter uma sensação legal de que todo esse mundo de IA, né, veio para ficar, é o presente, né, não é só o futuro, e que a gente precisa tomar ali decisões estratégicas com dados, mas sem perder a nossa essência, olhando sempre para pessoas no início de toda essa estratégia. Obrigada para você que ficou até aqui. Fique ligado nos próximos episódios. E é isso. Até mais.